Aqui nesse slide, vocês podem observar que tem alguns modelos de perguntas que a gente pode fazer para as crianças para facilitar aquele passo a passo que eu expliquei, né? Então, as perguntas são formas da gente estimular a expressão da criança e as habilidades necessárias para resolver os problemas, tá? Então, por exemplo, eu gosto sempre de começar com a pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu é uma pergunta simples, que as crianças conseguem, na maioria das vezes, se relacionar e compreender, e a partir disso ela funciona como um SD para as crianças verbalizarem e tentarem explicar qual é o problema na visão delas ou o que aconteceu, tá? Aí, a partir disso, a gente pode perguntar como você se sentiu. Esse é um jeito também acessível da criança explicar como ela se sentiu naquela situação ou o que pode ter surgido ali para ela naquela situação. E aí a gente pode fazer a validação ou o reconhecimento ou muitas vezes o auxílio da autoexpressão emocional dela naquela situação. Depois disso, a gente pode, entendi, a gente pode parafrasear o que a criança está dizendo, né? Parafrasear a descrição que ela faz do problema, validar e parafrasear também a forma que ela está se sentindo, e aí partir para o brainstorming de soluções. Então, de que formas poderíamos resolver essa situação? E aí eu gosto sempre de colocar mais de uma opção, justamente para estimular a criatividade. Então, poderíamos resolver da forma 1, da forma 2, da forma 3, da forma 4 e da forma 5. Algumas crianças vão precisar de modelo do adulto aqui, e é importante que a gente possa dar modelo ou dar soluções que a gente considera adequadas para resolver aquele problema. Mas também é importante que a gente estimule a criança a pensar formas variadas de resolver aquela situação. E aqui é importante também que a criança possa ser bem livre e colocar as soluções, mesmo que a gente ache que talvez não são as soluções ideais. Por quê? Porque aí depois disso, o próximo passo é ajudar as crianças a identificar consequências e resultados de cada uma dessas soluções. Então a gente pode perguntar: vamos pensar o que aconteceria se colocarmos em prática cada uma dessas ideias, né? E essa pergunta tem a função de SD para avaliar a eficácia de cada uma das soluções elencadas, tanto pela criança como pelo adulto. Então, quais seriam as consequências, quais seriam os resultados de cada uma dessas soluções, né? E por fim, com base no que conversamos, qual dessas soluções você escolhe, né? Então, aqui é importante que a criança tenha um papel de protagonismo e que a criança possa avaliar quais dessas consequências que a gente listou são desejadas ou não para resolver aquele problema inicial, tá? E essa escolha é muito importante que seja feita pela criança, que não seja imposta pelo adulto. Então, aqui também tem alguns outros modelos, alguns outros jeitos de conversar com as crianças sobre esse passo a passo. E também, claro, aqui é muito importante que cada terapeuta possa buscar a sua própria forma de fazer essas perguntas, de investigar esse tipo de conteúdo e principalmente de desenvolver essas habilidades com as crianças, né? Porque cada terapeuta tem um repertório, porque cada criança e cada adolescente também vai ter uma forma diferente de responder a todas essas perguntas. E aqui é um lembrete de que, via de regra, a melhor forma de trabalhar esse passo a passo e de estimular essas perguntas é com papel e canetinha, né? O papel e lápis, né? É de uma forma gráfica, de uma forma que a gente tenha a liberdade de ir escrevendo e ir registrando a conversa que a gente está tendo com a criança conforme ela está acontecendo, né? Claro que esse passo a passo também pode ser desenvolvido através de jogos, também pode ser desenvolvido através de outros recursos, mas tô colocando aqui a proposta, o convite, para que cada terapeuta possa exercitar isso de forma livre, com papel e canetinha, papel e lápis, enfim, da forma que se sentir mais confortável, para ir registrando conforme essas conversas acontecem com as crianças, que em geral são muito ricas.